Capítulo 51. O tempo. Coisa estranha. Passa rápido, voa. Estava sentada diante de um tribunal de júri, mas desta vez não como advogada. Era o esperado julgamento de Gregório de Azevedo, e eu com toda certeza não o perderia por nada. Já fazia algum tempo que o processo estava em andamento. E o advogado que Pedro contratara era bastante competente, o que nos garantiu a devolução do dinheiro e anulação de nossas dívidas. Mesmo que ele não conseguisse, mais de uma vez Ricardo disse que devolveria tudo o que tínhamos pagado, pois achava injusto ficar com um dinheiro que não lhe pertencia. Achei justo de sua parte, mas queria que tudo fosse resolvido legalmente, para que jamais tivéssemos problemas futuros. A Borborema estava salva. Nossos funcionários foram pagos. Tudo estava em ordem, menos o meu coração. Depois de tirar a armadura e ser tão brutalmente ferida, já fazia algumas semanas desde que Lisandro simplesmente desaparecera da fazenda. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, nem mesmo Yaya, o que a deixava desesperada. Sentia muito por ela, mas não podia fazer absolutamente nada. Diante dessa sua atitude, interpretei que tudo o que existia entre nós estava acabado. E por mais que doesse, tinha decidido colocar um ponto final em nossa história. Vestia negro. Estava de luto por todas as coisas ruins que aconteceram. Estava de luto pelo meu coração que mais uma vez fora partido. Não estava de fato prestando atenção na audiência. Minha cabeça estava longe. Havia decidido voltar para a capital no dia seguinte e isso estava me incomodando. Não queria partir sem antes ter um adeus definitivo de Lisandro, mas não poderia esperá-lo para sempre, não mesmo. Diante da decisão do júri e de todas as provas aqui apresentadas, declaramos o réu Gregório de Azevedo culpado. Sua pena será de 50 anos de prisão, sem direito à fiança. Sendo assim, declaramos esta audiência encerrada. Gregório refutou, gritou, fez um estardalhaço diante da sentença, mas foi facilmente contido pelos guardas. Ao contrário do que pensei, não estava me sentindo feliz por vê-lo ser condenado por seus crimes. Na verdade, somente um vazio dominava dentro do meu peito. Isso fez com que eu tivesse certeza de que a vingança não era tão doce quanto imaginei. Eu e meus irmãos nos levantamos para partir. Já havia sido suficiente. Ele pagaria por seus crimes e nós seguiríamos em frente. Assim que saí do meu assento, avistei Ricardo e o seu irmão Fernando. Os dois pareciam inconsoláveis, principalmente o mais novo, de quem eu não tinha muitas lembranças. Achei que seria bom eu falar com eles, pelo menos com Ricardo. Nos últimos tempos, ele se tornara um bom amigo. E eu já não o olhava com ódio, na verdade. Já nem me lembrava das coisas ruins, só queria guardar o bom. Ricardo, chamei baixo, olhando nos olhos. Como está se sentindo? Ele encarou o irmão por um tempo. Este ainda estava sentado, compenetrado nos próprios pensamentos e tão distante que nem me notou. É complicado, sei que ele merecia e queria pagar por seus crimes, mas Fernando o tinha como um ídolo. Você sabe, nossa mãe morreu quando ele era só um garoto e a figura do meu pai sempre foi o exemplo. Sinto-me mal por tirar isso dele. Eu o entendia de certa forma. Quando fui escorraçada por meu pai e tive que me virar sozinha, também me senti como se estivesse perdendo o meu exemplo, pois toda a justiça que conhecia vinha daquela figura robusta e vermelha do senhor Mané Felipe. Então, quando percebi que ele não era tão justo assim, perdi o meu rumo. Mas eu me reencontrei e Fernando também o faria. Ele vai ficar bem, só dê um tempo a ele.
disse dando um tapinha no ombro dele. Sim, tem razão. Ele forçou um sorriso e então, ao perceber que estávamos praticamente sozinhos dentro do salão, perguntou com um tom um pouco menos formal: verdade que vai embora amanhã? É verdade, respondi sem hesitar. Minha estadia por aqui chegou ao fim e eu acho que tenho que encarar a realidade. Eu preciso voltar para minha casa e retomar as rédeas da minha vida. Ao falar isso, senti uma leve palpitação no peito. Era saudade. Saudade de Lisandro e tristeza, por saber que não tornaria a vê-lo. Entendo. Se acha que é o melhor para você, saiba que eu te apoio. Estou feliz que as coisas tenham se ajeitado para sua família. Assim, pode ir em paz. Pude ver uma pontada de tristeza no olhar que Ricardo me direcionou. Mas suas palavras eram sinceras. Dei um sorriso e me aproximei um pouco mais, relutando, meio sem jeito. Obrigada, Rick. Foi a primeira vez que eu chamei pelo apelido, então o abracei. Ricardo tinha cheiro amadeirado e com um toque masculino que eu não sabia explicar. Inspirei profundamente aquele perfume, guardando-o na minha mente. Ele deslizou suas mãos por minhas costas algumas vezes, afagando-me, enquanto eu apenas sentia seu coração ribombando no peito. Quando julguei que o abraço havia se estendido por tempo o suficiente, apressei-me a soltá-lo e me recompus. Bem, eu preciso ir, a gente se fala. Com certeza, e não demore mais 16 anos para voltar. Eu ri de sua piadinha e lhe dei uma pancadinha no ombro, antes de começar a me afastar. Pode deixar, dessa vez eu demoro 20. De cabeça erguida, assim como havia chegado naquele lugar, retirei-me do salão do julgamento. Alguns meses atrás nada disso seria possível. A Anabel orgulhosa que em Siqueira Campos chegou, jamais se permitiria viver uma cena como aquela. Mas aquela Anabel já não existia. Talvez uma parte dela ainda estivesse ali, mas o restante era somente ocupado pela evolução de seu ser, pela nova essência de mim mesma, alguém melhor. Capítulo 52. As malas já estavam no carro. Passei as mãos pela colcha a fim de ajeitar as rugas. Uma última vez eu olhei para o meu quarto, que novamente eu deixaria. E por incrível que parecesse, já sentia saudades antes mesmo de partir. Diferente da minha última partida, dessa vez eu estava deixando pessoas saudosas, pessoas que queriam que eu ficasse. Pedro e Tatiana vieram se despedir de mim. Ela estava imensa e até mesmo implorou para que eu ficasse até o fim da gestação, para conhecer a minha sobrinha. Sim, ela fizera ultrassom e descobriu que estava à espera de uma menina. Pelo que me disse, daria a ela o nome de Annelise, uma homenagem ao meu nome e ao nome de sua mãe. Aquele gesto era lindo, pois eu sabia que antes mesmo do nascimento de Annelise, eu zelei por ela. Mas não podia ficar, tinha adiado demais aquela partida. E se não fosse embora naquele momento, talvez não fosse mais. Porém, prometi-lhes que voltaria para o batizado da menina e eles disseram que iriam me cobrar. Guilherme, Diana e os filhos também me desejaram boa viagem e Arielle até mesmo chorou ao me dizer até logo. Marcela, mais discreta e com aquele sorriso bondoso nos lábios, desejou-me boa sorte e abençoou minha viagem. Deus, como eu amava minha irmã! Não me despedi de Henrique naquele momento, pois ele me levaria até a rodoviária. Então entreguei-me aos braços da última pessoa que realmente me importava, minha mãe. Chorei, sim, eu chorei. Abracei Dona Helena como se fosse a última vez. Me permiti chorar em seus braços. Minha mãe era uma guerreira, uma mulher que sacrificara tudo por nós, seus filhos, e
E depois de saber das coisas que Gregório contou, sendo elas verdade ou não, admirava ainda mais minha mãe. Ela conseguiu passar por cima de seu orgulho e ser benevolente, a ponto de aceitar Yaya e o filho debaixo do seu teto, cuidando deles como se fosse realmente seu dever. Não sei se eu faria o mesmo. Após minutos abraçada a ela como uma criança, levantei a cabeça e tentei sorrir. Obrigada por tudo, mãe. A palavra mãe soou com facilidade, simples e cheia de ternura em minha boca, coisa que da primeira vez não consegui me permitir. Olhei dentro dos olhos dela e percebi que, apesar de tristes, eles me miravam com orgulho. Não deixe de mandar notícias, minha filha. Não deixe de visitar sua mãe sempre que quiser. As portas dessa casa estarão abertas para você. Meneei a cabeça afirmativamente, agora eu sabia. Depois de tudo resolvido, decidi passar uma borracha no passado e seguir adiante. O passado não traria meu filho de volta. Não traria meu primeiro amor e nem mesmo o meu pai. O passado só deveria ser lembrado como forma de aprendizagem. Uma vez que eu não encontraria minha felicidade lá, estava feito, acabado, finalmente esclarecido e deveria permanecer assim, em silêncio. Dei mais um abraço em minha mãe e depois de mais algumas despedidas, eu e Henrique seguimos para a cidade. A noite estava silenciosa e fria. O único barulho predominante era o do motor do carro, vencendo os obstáculos da estrada. Parecia o primeiro dia em que eu chegara ali, mas era o fim daquela página em minha vida e eu estava prestes a virá-la. Nem acredito que está indo embora. A voz de Henrique soou embargada de emoção, o que me fez endireitar minha postura no banco do carona. Isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, Henrique. Sim, concordou, mas não desta forma. Do que está falando? Questionei um tanto incomodada. Falo do Sandro. Ele não podia ter feito isso com você. Realmente não quero falar dele. Senti os olhos arderem e respirei fundo. Tinha prometido a mim mesma que não choraria mais por ele. Ele quem perdeu. Henrique disse algum tempo depois. Você é uma pessoa incrível, Nabel. Ele realmente não faz ideia do que perdeu. Admiro você e agradeço tudo o que fez por mim. Estava perdido. Estava realmente num caminho que não tinha volta. Mas você me fez ver o erro e hoje estou muito melhor. Ele respirou fundo e, por eu permanecer em silêncio, prosseguiu. Queria falar ao Pedro, pedir desculpas. Tatiana não deixou, disse que eu estragaria tudo o que estavam construindo para a filha deles. Então, eu resolvi me calar, mas eu quero que saiba que realmente me arrependi. Pela menina, não farei isso, mas minha pior punição é ver o meu irmão sorrindo-me e dizendo que confia em mim. E saber que já lhe traí a confiança, não existe pior punição que essa. É a vida, sussurrei baixinho, muitas vezes injusta, outras uma caixa de surpresas. Sorri com a ironia daquela frase. Henrique tinha razão. Eu era a prova viva disso. Na verdade, todos nós. Tive a chance de recomeçar ao lado de Arielle e posso estar sendo precipitado, mas acho que ainda irei casar com aquela guria. Quando isso acontecer, você quer ser minha madrinha de casamento? Seu pedido me pegou desprevenida, mas em meio à minha onda depressiva, por todos os acontecimentos recentes, consegui sorrir sinceramente. A fim de não desconcentrá-lo da estrada, apenas respondi tentando controlar o choro. Mas é claro, meu menino. Chegamos à rodoviária e não havia ninguém na plataforma. Meu ônibus estava atrasado. E Henrique e eu sentamos na muretinha de cimento para esperar. Encostei-me ao meu irmão e botei a cabeça no seu ombro.
Henrique ficou fazendo carinho no meu cabelo e nenhum dos dois precisava dizer nada. Compreendíamos um ao outro no silêncio. Escutei o barulho de um motor mais potente e acreditei veemente que era um ônibus, o que fez com que me levantasse de imediato. Henrique parecia sonolento e foi desperto pelo meu movimento abrupto, levantando-se também. Acho que é o ônibus. Porém, o barulho cessou e nada de ônibus aparecer. Respirei fundo e quando ia me sentar novamente avistei uma figura vindo, correndo em nossa direção. Henrique se aproximou de mim ainda mais, como se para me proteger, e então o rosto de Lisandro nos foi revelado. Senti meu coração parar naquele momento e respirei fundo tentando me manter calma. Não queria demonstrar o quanto sua presença me afetou. Um tanto constrangido, ele tirou o chapéu da cabeça e ficou frente a frente comigo. Parecia tão ou mais abalado que eu. Boa noite. Escutar sua voz me fez ficar tonta. Não acreditava que ele estava ali somente para me fazer sofrer mais com a partida que adiara por tanto tempo. Não acreditava que tivera coragem de dar as caras, depois de todas as acusações, e depois de sumir sem dar explicações, levando consigo somente as impressões que seu ciúme doentio lhe deixara. Henrique, será que eu posso conversar com ela sós? Para quê? Indagou meu irmão, demonstrando toda a sua raiva no tom de voz. Prometo que vou ser rápido. Henrique olhou para mim, como se pedindo o meu aval para sair, e eu meneei a cabeça positivamente. Nada que Lisandro pudesse me falar iria me atingir como antes. Eu já tinha vestido minha couraça, portanto não precisava da proteção do meu irmão, não naquele momento. Henrique entrou na rodoviária e nos deixou ali sozinhos. Olhei firmemente em seus olhos, como que dizendo para que começasse logo. Eu não tinha muito tempo. Anabel, Ele gaguejou. Vá direto ao ponto, Lisandro, não tenho a vida toda. Eu o tinha esperado por semanas e nada dele aparecer para conversarmos. E agora, nos últimos instantes, ele aparecia? Era muita sacanagem. Eu quero pedir desculpas por tudo o que fiz. Deixei o meu ciúme falar mais alto e acabei te perdendo. Eu o interrompi. Exatamente, você me perdeu. Eu sei, mas quero te pedir a chance de reconquistá-la. Por favor, não vá embora. Meneei a cabeça negativamente, começando a rir, histericamente do que ele acabara de falar. Chance para me reconquistar para quê? Para fazer tudo de novo? Tive provas o suficiente de como era seu gênio, e apesar de ainda sentir algo por ele, não podia deixá-lo vir com aquela conversa para cima de mim. Ele não podia fazer o que bem quisesse comigo. Se o perdoasse tão facilmente, mostraria a ele que, apesar de fazer tudo o que fez, era só voltar, que eu o aceitaria de volta. Me desculpe, Lisandro, mas eu acho que isso não é possível. Você não pode simplesmente me acusar de uma coisa, sumir durante semanas e depois voltar e pedir desculpas. Se você achou que eu era esse tipo de mulher que se deixa ser rebaixada e depois aceita tudo calada, se enganou. Eu estou indo embora como deveria ter feito há meses atrás e vou retomar minha carreira, minha vida e seguir em frente. Já estava sentindo os olhos arderem com a vontade de chorar, mas não podia. Sempre vou me lembrar das coisas boas que me proporcionou, mas eu acho que não damos certo juntos. Você é teimoso, eu também sou. Você é orgulhoso e eu também. Você não quis me ouvir e eu te esperei durante semanas para termos esta conversa. Respirei fundo. Sinto muito, mas eu não quero isso para mim. Anabel, as pessoas erram. Eu errei, reconheço esse erro. Como pode dizer que não damos certo juntos? Eu quero te mostrar que sou capaz de mudar por você. Afastei-me dele que dera 2 passos em minha direção enquanto falava. Esse é o problema.
Você não vai ser feliz mudando o que é apenas para me agradar. Não é assim que tem que ser. Não temos que mudar pelo outro, mas sim nos sentirmos completos com o outro. Enfatizei sentindo as lágrimas, lutando para sair. Esse é o ideal de amor que eu busco. E não funcionamos assim. Portanto, eu te desejo tudo de melhor, mas sem mim, Lisandro. Não nego que ainda sou maluca por você, mas não é apenas de paixão que uma relação é movida. Tem que haver confiança e você já provou que não confia em mim. Bel, por favor, pediu visivelmente emocionado. Não posso, eu não posso. E então um silêncio se instaurou entre nós, quebrado apenas pelo barulho do ônibus encostando na plataforma. Henrique veio para me ajudar com a mala e Lisandro permaneceu me olhando daquele jeito arrependido, tornando minha partida ainda mais dolorosa. Tentando ser firme, despedi-me dele com um aceno de cabeça e em seguida abracei Henrique, tentando ser breve para não chorar na frente de nenhum dos dois. Volte logo, pediu Henrique, eu voltarei. E depois de um último abraço, entrei no ônibus, sem olhar para trás. Senti o meu coração sendo esmigalhado dentro do peito e a dor era tão intensa que me faltou o ar. Sentei em meu banco e, como estava sozinha, permiti-me chorar. Sim, chorei de novo. Chorei por estar indo embora. Chorei por meu fim com Lisandro ter sido daquela forma. Chorei por tudo o que achei que tinha que chorar. Por meu pai, por minha mãe, pela saudade que já sentia da Borborema, por meus irmãos e todo o resto. Até mesmo pelos funcionários da fazenda que eu aprendera a respeitar. Aquele lugar tinha me mudado e não foi uma mudança forçada. Foi algo digno e bonito. Eu jamais seria a mesma depois de tudo o que passei ali. E agradecia por isso imensamente. A vinda a Siqueira Campos tornou-me mais humana.